Opa galera, beleza? Eu sou o Raul e esse é o InfoFoot. Seja bem-vindo ao canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, é só descer aí embaixo e clicar no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, que é de graça. Já aproveita e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal. E deixa o seu like nesse vídeo e também compartilhe o canal para ajudar a crescer. E hoje temos as dicas da segunda rodada do Cartola FC, tá bom? Na primeira rodada não fiz vídeo, mas temos aqui, fizemos 61,91 pontos e 117 cartoletas. Temos agora, valorizamos 17 cartoletas. Lembrando que nessa segunda rodada os critérios de valorização são diferentes. E então vamos lá, a gente tem que pensar agora. Agora a gente vai explicar como que é o critério de valorização. Vamos botar aqui por maior média. Como que funciona essa valorização nessa segunda rodada? Quem está mais valorizado precisa pontuar menos para valorizar. Então, quanto mais valorizado estiver o jogador, melhor é a escalação dele no seu time. Então aqui o Vanderlei, por exemplo, tá com 4,57 de valorização. Ele é uma ótima opção para botar para valorizar. Ele é uma ótima opção para valorização e para pontuação. O Rafael é uma boa opção também para valorização aí. Aí temos aqui, ó, temos o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba foi melhor que o Maílson, por exemplo. Mas o Maílson ele valorizou 0,71 e o Marcelo Lomba desvalorizou menos 1,78. Por que isso? Porque na primeira rodada a valorização era pelo preço do jogador. Então, quanto mais caro o jogador fosse, mais pontos ele teria que fazer. E o Marcelo Lomba não fez tantos pontos. Ele fez pontos, fez uma pontuação boa, mas como ele era o goleiro mais caro do início do Cartola, ele acabou desvalorizando por causa da sua pontuação. Sua pontuação tinha que ser muito mais alta do que isso. Então, na primeira rodada, quem escalou o Marcelo Lomba se deu mal, mas para essa segunda rodada ele pode ser uma boa opção para pontuação. Para valorização, a melhor opção, na minha opinião, é o Vanderlei, que também pode ser uma boa opção para pontuação, tá bom? É um goleiro bom e deve ir bem. Ó, ele fez uma defesa difícil e teve um saldo de gols. Se ele perdesse o saldo de gols, ele não ia ir tão bem, não ia ter valorizado tanto. Isso é uma vantagem do saldo de gols, então a gente tem que ver um cliente não vai sofrer gols, goleiro que joga em casa, algo assim, tá bom? Temos a melhor opção, que é a que eu vou escalar, é o Vanderlei do Grêmio. E agora vamos lá, nas laterais a gente vai começar com o Renzo Saravia, que não tem como não escalar ele. Ele na última rodada surpreendeu muita gente, porque no estadual ele vinha mostrando um jogo, nas partidas que ele jogou no estadual pelo Inter, ele mostrou um futebol, não mostrou um melhor futebol, e ele na primeira rodada aí teve uma finalização defendida, uma finalização para fora, teve 8 desarmes, o que ajudou muito na sua pontuação, e tá muito valorizado para essa rodada o Renzo Saravia. Então é a melhor das opções para lateral e a gente vai escalar ele. Se não quiser gastar tanta cartoleta e quiser ainda botar um jogador que tá valorizado, é o Moisés, que é o parceiro do Renzo Saravia, que também surpreendeu bastante gente. Fez 4 desarmes, por problema que ele errou muito passe, né? É um jogador que não vem com um ritmo muito bom após a volta, não vem jogando bem depois da volta do futebol. Então, por isso que ele não fez tantos pontos, mas é uma boa opção aí para quem quiser escalar. O Saravia valorizou 7,19 cartoletas e o Moisés 4,49. Temos o Guilherme Arana, que talvez seja uma boa, e aqui o Aderlan e o Abner Vinícius. O Aderlan e o Abner Vinícius são jogadores para valorização. O Saravia é tanto para valorização como para pontuação, só que o Abner Vinícius e o Aderlan são para valorização, né? Porque já estão bem valorizados
São ainda opções baratas, tá bom? Isso que a gente tem que prestar bastante atenção, a gente tem que escalar opções baratas que vão valorizar, mas a gente não pode querer só valorizar, a gente também tem que pontuar, então a gente tem que pensar, por exemplo, no Renzo Saravia, que deve pontuar também e deve valorizar, tá bom? O Saravia tem que pontuar mais ou menos 1 ponto e 1,20 para começar a valorizar, então é por isso que quanto mais valorizado, melhor. Ele tem que pontuar menos para valorizar, tá bom? Aí temos o Aderlan, o Abner Vinícius, que são duas opções que jogam em casa, jogam contra times mais limitados, contra times que não devem fazer gols, devem manter o SG, e aí já temos 5 pontos. E com 5 pontos, esses dois jogadores já valorizam. Então, esses dois também são boas opções. Aí temos o Guga, entre Guga e Guilherme Arana. Vai de Guga, o Guga tá mais barato e tá mais valorizado. Então o Guga vai ter que fazer menos pontos para valorizar e é a melhor opção aí na lateral do Atlético Mineiro, tá bom? Aí Patrick e Sander. O Sander é um jogador que rouba bastante bola, tá bom? Faz bastante desarme e tá valorizado igual ao Patrick, mas as duas opções são boas, mas não sei se eu iria com uma delas, porque é um jogo bem arriscado, Vasco e Sport, porque tanto o Vasco pode ganhar quanto o Sport, tá bom? Aí temos os laterais aqui do Flamengo, que são para pontuação, lembrando que são laterais que devem pontuar mais do que valorizar, porque estão desvalorizados por causa da derrota, tá bom? E temos aqui um jogador que eu gostaria de destacar, que é o Rafael Luiz, lateral do Sport, tá bom? Esse jogador, ele tem que fazer pouco ponto para poder valorizar, porque ele é muito barato. Então, um jogador muito barato que valorizou na última rodada vai ter que fazer pouco ponto para poder valorizar nessa rodada. Então, tá com pouca cartoleta, quer escalar um jogador mais barato na lateral, na zaga, procura, por exemplo, o Rafael Luiz, que é um jogador bem barato, não tem um jogo tão difícil, e se ele fizer ali um pontinho, 1,50, ele já valoriza aí algumas cartoletas pra gente, tá bom? Então, o Rafael Luiz é uma boa opção para valorização, não para pontuação. E é isso, né? Aí temos o Reinaldo, que ele é o lateral que bate falta, bate pênalti no São Paulo. Talvez ele seja uma boa opção aí. Ele não jogou no primeiro jogo e isso não foi muito bom, porque muita gente escalou ele. Temos os laterais do Palmeiras e é isso, né? Temos o Felipe Luiz e o Rafinha, que são para pontuação, não para valorização, né? E eu vou, por enquanto, eu vou começar aqui com o Aderlan na lateral, ao lado do Renzo Saravia. O Bruno, opção. Aí, temos o Pedro Jeromel, que vai ser meu zagueiro aqui. E daí, ele é uma boa opção para pontuação e valorização. Então, Pedro Jeromel com certeza tem que estar no time. E aqui temos um zagueiro, o Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Ele não fez muito ponto na primeira rodada, fez apenas o SG e mais alguns pontinhos ali, fez o SG e poucos pontos, ele fez 5,70, mas valorizou porque era barato, tá bom? Então, o Júnior Alonso tá valorizado, é uma boa opção para valorização, como o Aguilar também. Os dois são boas opções para valorização, tá bom? Aí temos o Kahneman, que entre Kahneman e Jeromel eu já falei, Jeromel é melhor por estar mais valorizado, por estar mais barato, por fazer mais ponto, por valorizar mais. Então, o Jeromel é melhor que Kahneman, mas o Kahneman também é uma boa opção. Victor Cuesta, que vai ser meu zagueiro também, não valorizou tanto, não fez muito ponto, manda o SG, acabou tomando cartão amarelo ali, mas vai ser nosso zagueiro e nossa dupla de zaga. Minha dupla de zaga vai ser de novo Jeromel e Victor Cuesta, que foi a mesma da primeira rodada. Temos os dois zagueiros aqui o Heron aqui, zagueiro do Goiás, ele custa uma cartoleta e a pontuação dele é simples. Se ele não pontuar negativo, ele valorizou já para ti algumas cartoletas pelo menos. Ele é muito barato, não jogou ainda, então se ele não fizer negativo, ele valoriza. Então tá com pouca cartoleta, o Heron é uma boa opção talvez para valorização, porque se ele não negativar, ele já valoriza ali
algumas cartoletas para você. Temos os zagueiros aqui do Bahia, que devem manter o SG, são boas opções, então. E é basicamente isso, né? Aqui esses que estão desvalorizados não vale a pena, então eu vou lá com o Victor Cuesta, que eu falei que ia ser aqui meu zagueiro, tá bom? Dobrei ali Inter, ó. Dobrei o Inter aqui na zaga, na defesa, e o Grêmio também. Então, talvez seja apostas arriscadas, talvez percam o SG, mas é minha aposta para valorização. Vamos lá. Aqui no meio de campo, a melhor opção para valorização e até para pontuação é o Léo Cittadini. O jogador tá muito valorizado e deve fazer alguns pontinhos aí nessa rodada. Ele fez um gol na última, mas eu vou abrir meu meio campo com o Thiago Galhardo. Novamente o Thiago Galhardo vai estar no meu time. Na última rodada ele estava no meu time como capitão, acabou começando no banco, isso dificultou um pouco nossa pontuação, mas Thiago Galhardo é uma boa opção para valorização e pontuação. E o Fernando Sobral aqui, ó, esse cara, ele tá sendo o pulmão do time do Ceará. Ele faz tudo no meio de campo, ele ataca, ele defende, ele finaliza, ele dá passe, ele faz tudo, tá bom? Então, Fernando Sobral é talvez uma das melhores opções, ainda mais porque ele é meia do Ceará. Por quê? Ele vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio é um time que mantém muito a bola no meio de campo, passa muito a bola no meio de campo. Isso acaba cedendo muitos desarmes para os meias adversários. Então o Fernando Sobral, além de ser o pulmão do time, poder dar uma assistência ou fazer um gol, é meio improvável. Ele vai poder roubar bolas, vai poder roubar bastante bola ali no meio de campo, com o Grêmio passando bola ali. E ele valoriza, né? É uma opção mais para valorização do que para pontuação. O Everton Ribeiro vai estar no meu time porque ele é uma boa opção para valorização e pontuação e tá baratinho, né? O Flamengo joga contra o Atlético Goianiense, ele é o primeiro do Flamengo aqui no meu time, tá bom? Aí temos aqui para baixo, temos o Alan, que é um bom jogador para pontuação, talvez. Ele faz bastante desarme, o problema é que ele vai fazer falta e vai receber cartão, provavelmente, porque ele é o volante. Mas se ele fizer uma pontuação mais ou menos na mesma que ele fez na primeira rodada, ele deve valorizar também. Ricardo Hiller, do Bragantino, é uma opção bem barata que deve valorizar nessa rodada também, tá bom? Então, ó, fica ligado, quer fazer um time barato que deve valorizar, tem que apostar nessas peças aqui de 3,70, 1,50, que vão valorizar essa rodada, tá bom? E aqui para baixo temos os jogadores desvalorizados, os que não estrearam, né? Temos os meias do São Paulo aqui, Lisiero, Tietê, Igor Gomes, Vitor Bueno, Benítez, o Andrei, que pode acabar vindo pintar no meu time amanhã. Posso estar botando o Andrei. Aproveita então e segue o canal no Instagram, @InfoFutOFC, tá bom? E são essas as opções aqui pro meio de campo, né? E o Daniel Alves, que eu vou escalar, tá bom? Que é pra pontuação, não pra valorização, já que não jogou a primeira rodada. Aqui no ataque, pra valorização, é o Elton do Sport, que valorizou 10 cartoletas. Então se ele fizer, eu acho que até negativo ele chega a valorizar. O Diego Souza também, o Kleber, o Vinícius Mingotti, Paulo Guerreiro. Muitos jogadores para valorização aqui no ataque, tá bom? Mas eu vou com o Gabigol, que tá desvalorizado, deve fazer gol, tá bom? Tá no time de quase todo mundo. E não vou com o Bruno Henrique, que a maioria tá escalando, tá bom? Vou com o Savarino, que é uma boa opção, é um meia, um atacante habilidoso, não foi muito bem na última, mas deve valorizar e talvez fazer alguns pontinhos. E para finalizar nosso ataque, lembrando que o Bruno Henrique sim é uma boa opção, eu vou com o Germancano do Vasco, que eu acho que vai fazer gol aí. E vamos fechar aqui com o nosso técnico, que vai ser o Dorival Júnior, sobrou 0,65 cartoletas. E para finalizar nosso time, o nosso capitão por enquanto vai ser o Daniel Alves. Se eu fizer alguma mudança, eu vou informar lá no Instagram do canal, que é @InfoFut_OFC.
FC, tá bom? Então já segue lá pra qualquer mudança. Esse foi o vídeo, valeu por assistir até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal pra nos ajudar a crescer. Valeu por assistir até o final, falou e fui!